aula 94, segundo bimestre, Economia e Meio Ambiente. Conteúdo, revisão e avaliação de linguagens. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos aí à nossa aula, né? Aula de número 94, a nossa aula de revisão. Como vocês visualizaram, estaremos revisando hoje conteúdos da área de linguagens. Lembrando que a área de linguagens vai englobar aí artes, educação física e língua portuguesa, tá joia? Então, nós estamos aí aderindo a este novo método, é a primeira vez que vocês vão fazer a avaliação nesta forma, né? Mas quando nós falamos de linguagens, nós estamos falando aí dessas áreas do conhecimento. Então, nós já aderimos na avaliação de hoje, vai contemplar aí esses itens. Lembrando que nós já havíamos mencionado no decorrer aí do nosso bimestre. Então, fiquem bastante atentos na revisão. Perguntem caso haja dúvidas no momento do nosso Tira Dúvidas, né? Que é aquele momento onde vocês vão lançar as dúvidas. Vocês podem estar perguntando, afirmando também, verificar se realmente é isso que vocês compreenderam. É importante este momento para que vocês estejam fazendo aí uma boa avaliação, tá joia? Então, como nós vimos, nós vamos agora ao nosso primeiro momento de contextualização, contextualizando um pouquinho sobre alguns conteúdos aí que poderão estar aí presentes na nossa avaliação. Aliás, que provavelmente vão estar, né? Porque hoje é uma aula de revisão. E nós iremos ver aí a primeira cartela, que tem aí o conteúdo de acentuação. Vocês lembram que é uma acentuação? Nós trabalhamos no decorrer do nosso bimestre que há dois tipos de acentos, né? Então, olha, os acentos eles só podem ser utilizados em cima das vogais, nunca das consoantes. Então, os acentos eles sempre vão ser aí em cima das vogais, tá joia? As consoantes não receberão acentos. No caso, na língua portuguesa, em português, existem dois acentos, certo? Que é o circunflexo, que vocês estão visualizando aí o chapeuzinho, né? Como se fosse um chapeuzinho. E o agudo, que é como se fosse um traço assim na vertical. Então, estes são os únicos acentos da língua portuguesa, tá joia? Então, nós temos o acento agudo e nós temos o acento circunflexo. No caso aí a ordem, né, tá alterada. Primeiramente é o circunflexo, que é o chapeuzinho, e depois o agudo. Nós temos uma imagem, e eu gostaria que nesta imagem vocês prestassem atenção aí onde é que tem acentos agudos. Vamos visualizar aí nesta imagem. É um filme, né, a capa de um filme que nós trabalhamos aí em cinema. Nós trabalhamos alguns filmes. Esse filme se chama Diário de uma Paixão. Então, olha aí, por trás de todo grande amor existe uma grande história. Então, percebam, na palavra trás, nós temos o quê? O acento agudo. Na palavra também história, nós temos também, aí mais uma vez, a utilização do acento agudo. E nós temos também a palavra diário. Diário, nós temos outra vez aí o acento agudo. E como vocês podem observar, estes acentos eles estão em cima das vogais, ok? Então vamos lá trabalhar um pouquinho mais sobre o acento agudo na próxima cartela. Olha, o que indica então o acento agudo? O acento agudo ele vai indicar, além da tonicidade, é a tônica aí da minha palavra. Lembra que a tônica é aquela palavra aí mais forte, a sílaba mais forte da minha palavra. Então, além de indicar esta tonicidade, a sílaba forte, a forma com que a vogal deve ser pronunciada, no caso das vogais A, E e O, com acento agudo a pronúncia deve ser aberta. Então, no caso das vogais aí A, E e O, essa pronúncia das palavras vai ser aberta, ou seja, vai ser assim como nós estamos lendo, A, E, O. E aí nós temos alguns exemplos aí de palavras. Olha, nós temos a palavra café, nós temos a palavra abricó. Abricó quer dizer diversos frutos aí que parecem com damasco, tá bom? E temos aí também a palavra arcará, do verbo arcar. Então, essas palavras receberam um acento agudo, representando uma pronúncia aberta, além da tonicidade, né? Então, nós temos o E, O e o A. Lembrando
também que a vogal I e a vogal U podem também receber o acento agudo, no caso aí vai ser representando a tonicidade, certo? Por exemplo, nós temos a palavra índio, recebe o acento agudo, a vogal I, representando a tonicidade desta sílaba, in. Também na palavra hífen. E com a vogal U, nós temos também acento agudo na vogal U, como por exemplo a palavra único, úmido, último. Aí no caso vai estar representando também a tonicidade, ou seja, a sílaba mais forte da minha palavra, tá joia? E o A, R e O, além desta tonicidade, vai representar também o som aberto, porque eu posso dizer E, O, certo? Mas aí neste caso vai ser outro acento que nós vamos visualizar. Agora na nossa próxima cartela nós temos um outro filme em cartaz, que o nome deste filme é Se Eu Fosse Você. Na palavra você, nós estamos visualizando aí o uso do acento circunflexo na letra E, certo? Na letra E, fica você. Então, o que aconteceu? Percebam o som, C, você. É diferente de eu falar você, né? Então, há aí uma diferença no caso da pronúncia, que nós vamos visualizar agora na cartela, o que é quando é utilizado o acento aí circunflexo. O acento circunflexo ele é usado sobre as vogais A, E e O, tá joia? Então, com exceção aí do agudo, o agudo ele pode ter aí acento no I e no U. Já o circunflexo, nós só vamos encontrar palavras acentuadas nas vogais A, E e O, tá joia? I e U não há acentos aí circunflexos, somente mesmo nessas 3 vogais. Então, a gente utiliza para marcar que uma pronúncia de vogal, ela deve ser fechada, certo? Então, nós vamos fechar aí a pronúncia. Por exemplo, você, que foi o exemplo que nós vimos aí no cartaz do filme, né? Um exemplo clássico também para definir a diferença de pronúncia são palavras como vovô e vovó. Se eu disser vovô, então o que aconteceu? Eu fechei aí a minha vogal. Aí eu tenho, então, um acento circunflexo, representando o som mais fechado da minha palavra, vovô. Mas se eu colocar o acento agudo na última vogal, no último O da palavra, vai mudar completamente até mesmo o sentido, né? Vovó, vai mudar até o gênero, né? Vovô é o homem, né? E vovó a mulher, certo? Então, aí quando o circunflexo ele é usado, ele faz com que o som da vogal seja emitido de forma fechada. Então, olha, até dá para representar aí pelo próprio símbolo, né? Um chapeuzinho, tipo uma telha, né? De uma casa, como se fosse fechadinho mesmo, indicando aí um som fechado. Então, essa é a diferença, tá joia? Acento circunflexo representa os sons fechados. E o circunflexo sempre vai ser aí nas vogais A, E e U. Não existe acento circunflexo nas vogais I e U. Já o acento agudo, ele vai existir sim nas vogais I e U representando a tonicidade. Nas vogais A, E e O representando o som aberto, tá joia? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Vamos à próxima cartela, nós trouxemos novamente aí a imagem do filme Diário de uma Paixão. Mas agora nós vamos aí voltar a nossa atenção para a palavra em vermelho, bem grande aí, escrito paixão. A palavra paixão, nós estamos vendo aí no ão, no final. O que é isso aí em cima da letra A, gente, da vogal A? É um acento? O que será que é isso? Nós temos aí o uso do tio. Lembra que nós vimos isso? O tio. Mas e aí, professora Keila, o tio não é um acento? Então, vamos ver agora na próxima cartela a curiosidade que nós temos em relação ao uso do tio. No caso, quando escrevemos, usamos vários sinais diferentes, né? Na língua portuguesa, há vários sinais. Inclusive, nós vimos também o sinal do cedilha, né? Nós temos o C, que nós até aprendemos nessa semana. E para mim ter o som de S, usando a letra C, eu preciso colocar aí, no caso esta cobrinha que vocês estão vendo, como se fosse um S embaixo da letra C, para as vogais A e O, né? Para ter aí a pronúncia, e de U também, a pronúncia
do S, usando aí o C cedilha. Então, é um símbolo da língua portuguesa. E no caso aí também, o tio, ele também passa a ser um símbolo da língua portuguesa. Então, olha, um desses sinais é o tio, que parece a letra S, deitada, né? Como vocês estão vendo entre parênteses aí o exemplo. O tio, ele é um sinal e não um acento. Então, olha só, muita gente pensa que o tio faz parte aí da acentuação gráfica, mas não é, tá bom? Acentos é apenas aí o acento circunflexo e acento agudo. O tio já é um sinal na língua portuguesa, assim como o cedilha. Então, o tio não é um acento. O uso do tio, ele vai sempre aparecer em cima das vogais A e da vogal também O, que vai indicar sons nasais. Então, para que serve o tio? Serve aí para indicar sons nasais, o som, aquele som anasalado, né? Então, ele não é um acento, ele é apenas um sinal da língua portuguesa utilizado para representar sons nasais, aqueles sons que saem mais pelo nariz mesmo. E aí nós temos exemplos de algumas palavras com a utilização do tio. Vamos ver aí na próxima cartela, nós temos aí alguns exemplos, como a palavra anã, de anão, né? Também, no caso, gênero feminino, anã. Camarão, olha lá, o tio no A, né? Aí ficou O A que a gente pronuncia, se fosse sem o tio, seria camaral. Mas não é camaral, é camarão. Para mim ter esse som nasalado, eu precisei colocar aí o sinal, né, do tio, aquele Szinho ao contrário, em cima da vogal A. Mãos, também vai mais uma vez o tio na vogal A, põe, balões, compõe. Então, o tio sempre vai ser utilizado nas vogais A e O, com a intenção de demonstrar aí as vogais com sons nasais, tá bom? De nasalar mesmo esta vogal. E aí vocês estão vendo, né, o símbolo do tio, tá joia? Então, espero que tenha ficado claro aí para vocês em relação à acentuação. Lembrando que o tio não é um acento, mas é um sinal da língua portuguesa utilizado para representar sons nasais que só podem ser colocados em cima das vogais A e O, tá joia? Vamos agora ao nosso próximo conteúdo, que nós iremos revisar agora um texto, um gênero textual, que é a propaganda. Nós trabalhamos propaganda durante este bimestre e verificamos que há vários tipos de propaganda, certo? Então, olha, primeiramente, o que é a propaganda, né? A propaganda, ela é aquele gênero textual que se faz presente em inúmeros lugares e das mais variadas maneiras. Então, esta propaganda, ela tem sempre a intenção, gente, de persuadir, de convencer o público a algo. E para isso, ela é classificada, a propaganda, em propagandas educacional, comercial, né, educacional, política e religiosa. Então, essa classificação é importante que vocês memorizem, que vocês aprendam e compreendam. Toda propaganda tem a intenção de persuadir aí as pessoas, né? E pode ser uma persuasão comercial, uma persuasão educacional, uma persuasão política ou uma persuasão religiosa. Mas o que é esta propaganda comercial? Vamos visualizar na próxima cartela? O que é a propaganda comercial, gente? A propaganda comercial, ela é feita para vender alguma coisa. Então, toda vez que eu quero vender alguma coisa, vai ser aí uma propaganda comercial. Eu estou querendo vender algo, algum objeto. E aí, vocês lembram daquela atividade que nós visualizamos no nosso bimestre? E nós aprendemos um pouquinho, vocês até visualizaram um vídeo, porque nós temos propagandas visuais, né, audiovisuais, e temos também propagandas em cartazes. E aí nós temos a propaganda naturale, né, que a gente inventou, no caso, esse batom foi algo inventado, mas para representar um tipo de propaganda. Promoção do Dia dos Namorados, compre 2 batons e ganhe um hidratante labial naturale. Batons naturale, lábios de seda, intensa beleza. Então, o que está acontecendo? Está aí persuadindo, né, um determinado público, caso aí o público feminino, né, a compra deste batom, falando que este batom aí é bom e tal. No caso, é uma propaganda em cartaz, mas há também propagandas
pelo rádio, né, em televisões, que nós chamamos de televisíveis. Nós visualizamos também um exemplo. Então, este é o tipo de propaganda comercial. É sempre a fim de você comprar algo. E nós temos a próxima propaganda, que é a propaganda educacional. A propaganda educacional, ela tem o objetivo de instruir a população sobre algum assunto de interesse público. Instruir o que é? Incentivar, demonstrar, ensinar, né, a população de algo, alertar a população. E aí nós temos uma propaganda educacional em relação ao mosquito da dengue. Todos contra a dengue, faça a sua parte, o combate depende de todos. Então nós temos aí um tipo de propaganda educacional que está incentivando, né, a população a estar tendo cuidado contra o mosquito da dengue, para se prevenir, para ter aqueles cuidados que nós sabemos, né, não deixar a água lá exposta para que venha o mosquito. Então essas propagandas também podem ser em cartaz, como nós estamos visualizando, ou televisíveis, ou ainda não na rádio, né, de forma audível. Então é mais um tipo aí de propaganda, a propaganda educacional. Ela vai querer aí alertar a população, um público de interesse comum, é um interesse para todos, né, porque é a saúde. Então quem não tem, né, interesse de manter a sua saúde? Então este é o estilo de propaganda educacional, ok? Então, o objetivo é instruir, né, alertar, ensinar a população. Educacional já vem de ensinar, então relacionem aí, ok? Educacional de educar, né? Então, pode ser, se vocês quiserem mencionar, professora, é educar a população referente a algo, tá? Tá correto, tá joia? Na próxima cartela nós temos ainda o terceiro tipo de propaganda, que é a propaganda política, que visa a obtenção de apoio popular e votos. Então, é aquela propaganda que nós conhecemos, né? A propaganda política mesmo, que vai requerer votos aí para os candidatos à eleição. E aí nós temos aí uma propaganda também que foi criada por nós, propaganda em cartaz, mas lembrando que as propagandas, todas elas, né, podem ser em cartaz, em forma de rádios ou televisíveis. E aí nós temos por um Brasil longe da corrupção, né? Vote 00. Então, é um exemplo de uma propaganda política que vai querer a obtenção de votos da população. E por último, nós temos a propaganda religiosa. A propaganda religiosa, ela prega doutrinas religiosas e busca adesão de fiéis, né? Então, ela vai querer o quê? Trazer fiéis para essa religião. Ela vai querer pregar esta doutrina e querer ensinar a população a estar aderindo, né, a este tipo de religião. No caso aí nós temos uma propaganda também criada aqui, que é uma propaganda de caráter religioso, que prega uma determinada doutrina. Venha conhecer o grande rei. Aí tem um endereço, né, também inventado esse endereço aí, tá bom, gente? Não existe, é apenas um exemplo aí, todos os domingos a partir das 19 horas. Então tá pregando, né, mostrando uma doutrina, uma religião e chamando, né, querendo aderir fiéis para estar aí aderindo a esta religião. Então é uma propaganda que prega doutrinas, que quer aí chamar fiéis para esta determinada religião, tá joia? Então, esta foi a nossa revisão, tá joia? Nós vamos aí visualizar a cartela. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem estar mostrando para nós. Lembrando também que nós temos agora o momento da nossa interatividade, interagindo também a nossa atividade de letramento, aquela atividade que vocês realizaram aí antes da nossa transmissão. Então, nós vamos interagir com essa atividade de letramento e caso algum aluno queira aí falar, mencionar sobre algo sobre os conteúdos que foi agora demonstrado, vocês poderão estar falando. Professora, eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais sobre propaganda política, sobre propaganda religiosa, ou então que a senhora falasse um pouco mais sobre acentuação. Então, vocês podem estar aí questionando e interagindo a atividade de letramento. E não esqueçam também de vocês, do professor presencial, né, que nós temos as nossas orientações. Nas orientações,
nós colocamos lá passo a passo, colocamos textos aí, no caso em anexo. Se um texto é muito grande, ele vai embaixo aí do roteiro, mas se é um texto curto, a gente procura encaixar ele ali dentro mesmo da orientação. Então, vocês vão visualizar aí neste roteiro algumas instruções a mais aí para nível de conhecimento e até mesmo auxiliá-los aí a estar conduzindo os nossos alunos. Vamos agora, neste próximo momento, trabalhar um pouquinho de artes, que é a produção de artesanato. Lembra que vocês visualizaram aí trabalhando linguagens? No caso, a área do conhecimento artes, nós trabalhamos artesanato. Vamos visualizar então a nossa cartela. Produções de artesanatos. Então, o que vem a ser uma produção de artesanato? O artesanato, primeiramente, o que é um artesanato, né? Para mim saber aí sobre a produção, preciso saber o que é um artesanato. O artesanato, ele é uma técnica manual utilizada para produzir objetos feitos a partir da matéria-prima natural. Olha que coincidência, nós trabalhamos sobre matéria-prima. Lembra o que é a matéria-prima? É o natural, é a matéria do bruto lá. Se eu vou utilizar de repente a casca de uma árvore, então eu vou pegar lá a árvore, da própria árvore, para estar fazendo a minha atividade de artesanato. Então, eu vou pegar a matéria-prima, natural. Lembrando aí que para utilizar as coisas da natureza, é necessário ter uma licença, né? Para a gente não desmatar a nossa natureza, as nossas matas. Então, é importante aí abrir esses parênteses, né? Nós termos esta autorização que é emitida pelo IBAMA, é toda uma burocracia que nós precisamos e devemos ter para ter o cuidado com a nossa natureza, tá joia? Então, o artesanato, ele é feito disso, da matéria-prima, do natural. E normalmente, os artesanatos, eles são fabricados por famílias dentro de sua própria casa ou em uma pequena oficina. Então, são pessoas que vão produzir aí o seu artesanato, a sua obra de arte, né? Dentro da sua própria casa, ou são pequenos empreendedores que vão fazer aí alguma mini empresa, né, uma oficina pequena para estar criando esses objetos, esses artesanatos. Além de materializar a alma da cultura brasileira, o artesanato, ele é um setor da economia cujo crescimento possui alto potencial de geração de trabalho e renda, merecendo uma política de desenvolvimento sustentável voltada para o setor associado a projetos sociais e de desenvolvimento turístico. Então, olha só, o artesanato, ele faz parte da cultura. Vocês estão visualizando aí a imagem, é um local aqui, né, no nosso centro de Manaus, onde há uma praça lá que tem várias bancas de objetos super criativos, que utiliza-se o artesanato. São coisas utilizadas, as sementes, as joias, bijuterias, muito interessante. E muitos alunos também nossos aí produzem, né? Tem aí o artesanato como um setor de economia, ou seja, o seu ganha-pão, né? O seu dinheiro, ganhar o seu dinheiro aí produzindo artesanato, seja bijuterias ou objetos de enfeites, esculturas, né? Enfim. E está crescendo tanto aí o artesanato no Brasil, que ele está gerando uma renda e está merecendo aí esta política de desenvolvimento sustentável, tá joia? Além também de projetos sociais e desenvolvimento turístico. Então, o artesanato, ele também está inserido aí no turismo, tanto na economia quanto no turismo, porque muitas pessoas vêm, acham legal, acham bonito, que é algo produzido da terra mesmo, original da terra. Então, é utilizado para aí os turistas vêm em busca, né, desses objetos. Então, aí é importante que vocês compreendam o que é o artesanato, né, que nós visualizamos, que é a produção aí técnica manual utilizada para produzir objetos a partir da matéria-prima. E o que ele gera? Ele gera a economia, o turismo, certo? Então, isso aí é a importância do artesanato para nós estarmos compreendendo. Vamos prosseguir então a leitura. A produção de artesanatos, ela estimula o resgate das vocações regionais. Então, o que é o resgate das vocações regionais? Aquela pessoa que tem que tem aquela manipulação, né? Lembra que nós aprendemos na aula de ontem, que manipula bem esses objetos, que tem aí aptidão, né, para criar obras de arte a partir do artesanato. E auxilia também na preservação das culturas, como eu mencionei,
Porque essas produções aí de artesanatos vai ser a partir da cultura nossa, olha, a partir da cultura de um determinado local. E na formação também de uma mentalidade empreendedora, ou seja, os pequenos empreendedores que vai surgindo, né, vai tendo seu próprio negócio, sua renda, sua economia a partir aí da obra, da produção do artesanato, tá já? Então, nós sabemos que nós temos aí vários alunos que até vendem, né, que já estão aí nesta mini empresa, né, estão empreendendo mesmo em relação aí aos produtos artesanais. Então, essa é a nossa leitura em relação ao artesanato. Eu não sei se vocês observaram, mas durante a nossa leitura, nós vimos aí algumas palavras diferentes destacadas, né? O texto está escrito na fonte preta, na cor preta, mas algumas palavras aí foram colocadas de outra cor. Por que será? Vamos ver na próxima cartela. Nós temos aí, então, olha, a classificação dos encontros vocálicos, olha aí. Então, a classificação dos encontros vocálicos pode ser, como nós visualizamos, ditongo, tritongo e hiato. Ok? Então, olha, observe as palavras destacadas do texto Produções de Artesanatos. Nós visualizamos aí que são as palavras que foram destacadas lá no texto, que foi as palavras feitos, famílias, brasileira, economia, materializar e associado. Então, essas palavras estavam lá destacadas no nosso texto, porque nós iremos agora classificar essas palavras de acordo com o encontro vocálico. Nós vamos lá para o quadro novamente para estarmos visualizando isso. Muito bem, então aqui está, vamos estar agora trabalhando mais uma vez aí o ditongo, tritongo e hiato. Vamos partir aí do hiato, certo? Lembra que eu falei para vocês, o hiato, as vogais, embora elas estejam juntas quando eu escrevo toda a palavra, como por exemplo a palavra materializar, olha, eu tenho aqui um encontro vocálico, ok. Mas a partir do momento em que eu vou fazer a separação da sílaba, ela não vai ficar mais na mesma sílaba, ela se separou. Eu digo materializar, correto? Então, houve uma separação bem aqui, olha, da vogal I com a vogal A. Então, eu tenho um hiato. O encontro, vamos ler aí o que diz a nossa frase, né? O encontro de duas letras com sons vocálicos em uma mesma palavra e em sílabas diferentes. Foi o que eu mencionei para vocês. O encontro na mesma palavra, porém em sílabas diferentes. Então, quando eu vou separar a sílaba, se eu vejo que a vogal se separou da outra, eu vou ter um hiato, ok? Porque as vogais não estão na mesma sílaba. Temos uma outra palavra, associado. Temos sim uma vogal aqui, ó, encontro vocálico, nós temos. Só que, quando eu vou separar a sílaba associado, o que aconteceu? O I e o A aqui, ó, foram separados na minha sílaba. Então, cada vogal está em uma sílaba diferente. Quando eu tenho uma vogal em sílabas diferentes, encontros vocálicos, porém em sílabas diferentes, eu tenho um hiato. Ok? Então, revisando o que nós já vimos lá no letramento, certo? Vamos lá para a próxima cartela. Nós temos aí mais um exemplo de ditongo. O que é o ditongo? O ditongo, ele é o encontro de duas letras com sons vocálicos. Olha, gente, é muito importante isso aqui, olha. Duas letras com sons vocálicos. Como assim, professora? Os encontros vocálicos, eles não são necessariamente apenas as vogais, tá bom? Eles são aí sons vocálicos. Então, se eu tenho uma palavra que tem geralmente a letra L, né? A letra L, ela muitas vezes tem som de U. Então, quando essa letra L possui o som de U, se eu tenho uma vogal anterior a ela, nós teremos aí o encontro vocálico aí na fonética, né? Trabalhando o som, tá joia? Mas no nosso caso agora, a princípio, nós vamos trabalhar apenas mesmo com as vogais, tá joia? Mas que fique claro, encontros vocálicos não é apenas quando tem duas vogaizinhas ou mais juntinhas ali, mas sim o som, ok?
Então, vamos dar sequência. Então, o encontro de duas letras com sons vocálicos em uma mesma palavra e na mesma sílaba. Tá joia? Então, neste caso, é uma característica aí como vogal, a mais forte, a tônica, e a outra como semivogal, a mais fraca, que nós chamamos de átona. Toda sílaba tônica é a forte e a palavra fraca nós chamamos de átona. Então, aqui é a nível de conhecimento de vocês, mas não se preocupe que nós não iremos, por enquanto, trabalhar aí a divisão, né? Se é uma vogal, se é uma semivogal. O importante aqui é vocês destacarem as classificações dos sons vocálicos, tá joia? Então, se preocupem com isso neste momento. Então, vamos lá. Palavra feitos. Feitos, eu tenho aqui duas vogais e elas se separam na separação silábica? Não, elas estão juntas. Feitos. Então, se o E e o I estão juntos, eu tenho um ditongo, porque eles estão na mesma sílaba. Tá joia? Então, eu vou ter um ditongo. Famílias. Olha, tá separado já aqui, olha. Famílias. Nós temos aqui um ditongo. Olha aqui, olha. Duas vogais na mesma sílaba, certo? Brasileira. Brasileira, né? Nós temos aqui duas vogais na mesma sílaba. Só uma correção aqui, tá, gente? Aqui tá a vogal E, mas não é E, tá bom? É a vogal I. Então, aqui do lado está escrito corretamente, tá joia? Foi só um erro de digitação aqui na separação. Então, brasileira é um ditongo porque temos duas vogais juntas. Economia. Olha aqui o ia juntos na mesma sílaba. Por isso, é um ditongo, porque eu tenho duas vogais em uma mesma sílaba, ok? E aí, olha só, se a gente for aqui caracterizar em vogal e semivogal, vogal é a sílaba mais forte, semivogal é a sílaba mais fraca. Nós temos aqui, por exemplo, a palavra economia. Vou pegar aqui a palavra economia, aqui do lado. Economia. No caso, se nós fôssemos verificar qual é a vogal e a semivogal deste encontro vocálico, nós vamos verificar qual é a sílaba ali, qual a vogal, perdão, mais forte. Qual é a vogal mais forte? Economia. Economia. No caso aí da palavra economia, a vogal I, ela é a mais forte. Então, nós temos uma vogal. E a mia está mais fraca. Então, nós temos aqui uma semivogal. Porque a vogal vai ser a mais forte, aquela que eu pronuncio com mais intensidade. E a mais fraquinha, que nós chamamos de átona, será a semivogal aí desse encontro vocálico, no caso do ditongo. Mas como eu falei para vocês, agora é para vocês se preocuparem apenas com a classificação aí das vogais, tá joia? E não com, por enquanto, ainda a divisão de vogal, semivogal, tá bom? Vamos lá para a próxima. Então, agora o tritongo. O que é um tritongo? Nós temos aí o conceito da palavra tritongo, que é a sequência de 3 letras com sons vocálicos. Lembra aí, nós estamos trabalhando que encontros vocálicos, eles não estão somente aí relacionados à escrita, se A, E, I, O, U, mas sim a fonética, porque temos algumas consoantes que possuem sons vocálicos, sons aí de vogais, tá bom? E aí, olha, é uma sequência de 3 letras com sons vocálicos pertencentes à mesma sílaba de uma determinada palavra, sendo que a primeira é uma semivogal, a segunda uma vogal e a terceira uma semivogal. Então, olha, o tritongo, ele sempre vai ser formado por uma vogal fraca, que é a semivogal, a segunda é a vogal, que é a mais forte, e a terceira é uma semivogal. Então, nós vamos ter uma vogal fraquinha, uma vogal forte e mais uma vogal fraquinha, tá bom? Por isso que todo tritongo é formado por semivogal, vogal, semivogal. Mas agora o importante é que vocês compreendam primeiramente o que é um tritongo, que são sons vocálicos aí pertencentes à mesma sílaba, no caso 3, né? Vamos ver então nossos exemplos para ficar mais fácil?
Então, nós temos aí os nossos exemplos, tá joia? Vamos lá para os nossos exemplos. Nós temos as palavras até que nós utilizamos lá na nossa atividade de letramento, a palavra Paraguai. Olha como ela se separou, Paraguai. Então, nós temos 3 vogaizinhas aí juntas, 3 sons vocálicos, né? Juntos. E nessas 3 vogaizinhas, nós vamos ter aqui a vogal U como semivogal, SV de semivogal. A vogal A, nós vamos ter uma vogal. E a vogal I, nós vamos ter outra semivogal. Então, é uma fraquinha, que é o U, a forte e a fraquinha. Fraca, forte e fraca, ok? Porém, agora o importante, tá bom? Eu só tô pincelando isso para que vocês entendam. Já vão se familiarizando com o que é uma semivogal, que é a vogalzinha mais fraquinha, e o que é uma vogal, que é aquela vogal mais forte, pronunciada com mais intensidade, ok? Então, nós temos aqui um tritongo, porque nós temos 3 vogais na mesma sílaba, tá joia? Nós teremos aqui também a palavra quão. Quão. 3 vogais na mesma sílaba, ok? Então, temos aí um tritongo. Iguais. Temos aqui 3 vogais na mesma sílaba, iguais. Saguão, outra vez, 3 vogaizinhos na mesma sílaba. Enxáguem. Olha lá, professora, cadê a terceira vogal? Não tem. Será que não tem? Enxáguem. Essa letra M tem som de vogal, gente. Então, nós vamos ter aqui sim um tritongo. Lembra que eu mencionei? A vogal, ela é sons vogais, então, vocálicos, certo? Embora a letra M não seja uma vogal, mas ela possui o som de vogal. Então, ela é classificada como um tritongo, porque é o som de 3 vogais juntas, como se essa letra M também continuasse sendo uma vogal E. Enxáguem, ok? Tendo som aí de E também. Então, lembrando aí que são sons vocálicos, tá joia? Muito bem, então nós estamos aqui de volta. Agora, vamos relembrar um pouquinho aí da nossa aula de Educação Física, que está englobado, né, dentro aí do conteúdo, dentro da área do conhecimento de linguagens. E na Educação Física, nós trabalhamos um pouquinho aí sobre expressão, atividades, né, de expressões rítmicas. Mas para isso é preciso compreender, lembrar, né, o que é, no caso nós temos aqui o ritmo. O que vem a ser o ritmo? Então o ritmo é aquela pulsação, aquilo que está no nosso dia a dia. Se é um ritmo mais lento, se é um ritmo mais rápido, se é a intensidade, se é forte, se é fraco. Então o ritmo ele vai trabalhar, no caso, é o balanço mesmo. Por exemplo, nosso coração. Nosso coração tem um ritmo. Se ele está muito acelerado, ele está bem ritmado, ele está rápido. Se você está calmo, então ele vai estar mais fraco, né? Ele vai estar uma batida de entre um segundo e outro. Tum, 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 tum. Mas quando você faz aquela corrida, você fica cansado, fica já fadigado, o coração já vai estar mais acelerado. Então, os batimentos já vão estar tum, 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 um pouco mais forte, um pouco mais acelerado, mais rápido, né? Esta que é a palavra correta, rápido. Então, o ritmo vai aí de acordo com o movimento, o nosso ritmo de andar, né? O meu ritmo do dia hoje foi puxado, foi intenso, porque eu corri para lá e para cá. Então, a palavra ritmo está até sendo utilizada no nosso dia a dia, que vai lembrar aí o andamento das coisas, não somente da música, né? Mas o andamento do meu cotidiano, de uma forma aí geral. A expressão. Expressão é a forma que nós nos expressamos mesmo, é a maneira como nós demonstramos algo. Então, olha, a minha expressão agora é de séria, né? E agora? De alegre, de felicidade, né? Agora, de pensativa. Então, a expressão é como eu vou me expressar aí no decorrer de uma determinada atividade, do meu dia a dia, quando a gente está muito cansado, estressado, a gente se expressa no nosso semblante, no nosso corpo. Agora, atividades rítmicas e expressivas. Pronto, professora, e agora? Juntou tudo. Atividades com ritmo e expressão. O que vem a ser isso? Na Educação Física, nós vamos visualizar, logo mais na próxima cartela, daqui a pouquinho, que são atividades que vai envolver um ritmo e uma expressão. No caso da Educação Física,
vai envolver aí muitos sons ligados à música, certo? E também a dança, a educação física, ela também puxa um pouquinho para a dança, né? Neste aspecto. No caso, se eu ouvir uma música aí, ela mais rápida, qual vai ser a minha expressão? Lembra que nós trabalhamos isso até com áudio? Se nós ouvirmos uma música bem rápida, a nossa expressão de dançar, você vai a uma festa e vai dançar. Se a música está tocando uma valsa, o que você vai fazer? Você vai logo encontrar um par para você dançar uma valsa, num ritmo, né, mais lento, mais calmo. Mas se você vai, não sei, vai ter um forró aí na comunidade de vocês, enfim, uma música bem com ritmo já rapidinho. Então, o que vai acontecer? Um samba. O que vai acontecer? O corpo de vocês vai se expressar aqui, né, de forma mais rápida. Então, vocês vão querer sambar de forma rápida, vão querer dançar conforme o ritmo da música. Então, atividades físicas nada mais é que atividades rítmicas, né? Ou seja, do ritmo. E aí, conforme este ritmo, você vai se expressar. Se a música é lenta, eu vou me expressar lentamente. Se a música é rápida, eu vou fazer movimentos mais rápidos. Na educação física, isso é atividade rítmica expressiva, minha expressão de acordo com o ritmo tocado. Nós vamos conferir isso melhor agora na nossa cartela. Então, olha, resumindo, né, nós temos aí a nossa cartela, vamos fazer a leitura aí para vocês mais uma vez. Atividades rítmicas expressivas, enquanto conhecimento da educação física deve enfatizar os movimentos, como mencionei, né? Com os sons e músicas. Então, são aqueles movimentos de acordo com os sons de uma música, né, que nós ouvimos, para inspirar vivências e experiências diversas, no sentido de possibilitar a expressão corporal. Então, é a expressão do meu corpo de acordo com o som. E a educação rítmica desenvolvendo de forma simultânea, ou seja, ao mesmo tempo nós vamos estar desenvolvendo o domínio motor. Olha que nós trabalhamos que motor são os movimentos que nosso corpo ele realiza. Lembra que nós vimos na aula de ontem? Além de trabalhar o desenvolvimento motor, também trabalha o nosso cognitivo, né? A capacidade de pensar, de raciocinar, e o afetivo social. Ou seja, o meu afeto com o próximo, a minha forma de se expressar com o outro. Então, tudo isso aí vai englobar a atividade. Aliás, a atividade rítmica expressiva, ela também vai possibilitar aí esses desenvolvimentos, tá? Já é para isso nós vamos visualizar um vídeo que vai retratar exatamente a expressão de uma bailarina em um determinado ritmo musical. Percebam como ela vai se expressar de acordo com o ritmo musical. Estejam aí associando a dança com a música, num balé contemporâneo que nós vamos visualizar agora.
Ok, então que bom que vocês compreenderam a atividade. Lembrando as outras turmas que nós iremos agora ao intervalo, porém, se vocês ainda têm dúvidas, podem estar aí colocando no chat que ao retornarmos eu posso estar ainda voltando rapidamente, tá? Para dar uma pincelada aí se houver dúvida. Lembrando que as dúvidas podem também ser tiradas no chat. Então, vão para o intervalo, descansem, que logo mais às 8h20, certo? Daqui a pouquinho nós retornaremos aí para fazer a nossa leitura da avaliação. Então, até já! A sua aula continua no próximo vídeo.